Boa noite, pessoal, tudo bem? Gratidão por estarem aqui comigo. Hoje eu trago para vocês uma breve reflexão sobre a síndrome do impostor ou da impostora. Impostor para homens, impostora para mulheres. Essa síndrome, ela se caracteriza pelo sentimento de não ser boa. A pessoa, ela tem um sentimento de que ela não é boa naquilo que ela faz. Ela se autocritica muito, ela se autodeprecia em abundância, ela tem uma necessidade, muitas vezes até inconsciente, de agradar a tudo e a todos. É uma pessoa que ela tende a procrastinar e muitos a chamam de salvador, salvadora. Porque como é uma pessoa que ela sente que precisa agradar a todos para ser aceita, para ser valorizada, para ser estimada, ela abre mão dela para os outros. É aquela pessoa que tira dela sempre, dá para os outros, dá a vez para o outro. Elogia com facilidade os outros, mas quando recebe um elogio se sente constrangida, se sente mal. De onde vem a síndrome do impostor ou da impostora? Primeiramente, a gente precisa compreender que todas as nossas sensações, sentimentos e pensamentos estão aliados e alinhados às nossas vivências infantis, principalmente da fase intrauterina aos 7 anos de idade, que nós psicólogos chamamos de primeira fase do desenvolvimento infantil. É uma fase muito importante, onde de fato a personalidade da pessoa, ela é formada. Isso não significa que ela se torna definitiva. Tanto que essas crianças que se desenvolvem com uma personalidade, por exemplo, com a síndrome do impostor, se ela se tornar um adulto, um adolescente ou um adulto, e ela for para terapia, trabalhar essas questões com um bom terapeuta, entender de onde vem e ressignificar os fatos ocorridos na infância, ela consegue se tornar um adulto que se vê como um ser de valores, uma pessoa que sim sabe fazer as coisas bem feitas, uma pessoa que consegue se elogiar e se vê com todas as suas características positivas. Então vamos lá. Se vocês quiserem anotar, é interessante, é importante, isso traz um autoconhecimento homérico, tá? Pega papel e caneta aí, anota comigo. Os traços de personalidade são basicamente 5: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Sim, os nomes são bastante estranhos, mas eu particularmente decidi mantê-los porque por honra a quem criou essa técnica, junto de outros psicólogos, outros estudantes da mente humana, estudiosos da mente humana, e perseveraram nessa técnica e eu mantive os nomes. Porém, entretanto, não é de base psicótica, é de base neurótica. Neuróticos todos nós somos. O que é neurótico? Neuroótica. É a ótica, a visão que nós tivemos dos acontecimentos que nos ocorreram ao longo da vida, mas principalmente na fase infantil, fase intrauterina, aos 7 anos de idade, mais especificamente. A primeira fase, que é a esquizoide, é ali dentro da barriga da mamãe até a primeira semana de vida. Então, por exemplo, essa é o esquizoide, anotem aí. Personalidade 1, esquizoide, fase intrauterina, a primeira semana de vida. Vou dar um exemplo para vocês. A gestante, né? A mãe tá gestante, tá ali com aquele filho, aquela filha dentro da barriga, e por alguma razão ela passa por estresse nessa gestação, ou com o trabalho, ou com o marido, ou com os filhos mais velhos, ou no trabalho, enfim, ela passa por várias situações de estresse e nós sabemos, a ciência já comprova, que uma gestante que passa por situações de estresse, aliás, qualquer pessoa que passa por situações de estresse, até o fluxo sanguíneo sofre uma alteração. Na gestante, essa alteração do fluxo sanguíneo atinge também o útero, ali onde está armazenado o bebê. Então aquele ambiente ele fica um tanto hostil.
Aquele bebezinho que está ali dentro, embora seja um feto ou já um bebê formado, ele sente, ele não pensa, mas ele sente. E quando ele sente esse ambiente hostil do útero por conta dessa alteração do fluxo sanguíneo, do estresse da mãe, a sensação que ele tem, o sentimento que ele tem é de que ele não é bem-vindo, de que ali não é um ambiente acolhedor o suficiente para ele. Então essas pessoas, esses bebês quando nascem, eles nascem com esse sentimento, que não é um pensamento, e tendem a se desenvolver com essa sensação de rejeição. Então são aqueles adultos que têm dificuldade em lidar com o não, com uma situação onde de fato estão sendo rejeitados, né? Porque a gente não agrada a todo mundo, nem Jesus agradou, quem dirá nós, réis mortais, e sofrem profundamente com essa sensação de rejeição, que nem sempre é real, muitas vezes é criado na cabecinha da pessoa. Uma outra situação é, de fato, essa mãe quis abortar, tentou abortar esse bebê, ele sente tudo. E aí a intensidade do sentimento de rejeição é ainda maior. Essas crianças que advêm dessa gestação com esse sentimento de rejeição costumam ser aquelas crianças mais caladas, mais quietas, de pouca troca visual, pouca verbalização, gostam mais de ficar no celular, no computador, mais no quarto delas, brincam com poucas crianças, são mais reservadas e tendem a se tornar adultos assim, se não trabalharem essas questões, esses sentimentos vivenciados na fase intrauterina. Depois é a personalidade 2, anotem aí, oral. Ou seja, da primeira semana de vida a 1 aninho de idade. O sentimento que reverbera é o de abandono. Por quê? Porque em muitos casos, ainda mais na atualidade, as mães ganham seus bebês, né, parem e já vão para o mercado de trabalho novamente. Por quê? Porque querem ajudar em casa, o marido com as contas, ou porque são mães solos e precisam voltar a trabalhar para ter renda para alimentar a família, enfim. Mas o bebê interpreta a ausência dessa mãe que está trabalhando como um abandono. Então a fase esquizoide oral é uma ligação profunda do bebê com a mamãe, uma ligação direta e profunda com a mamãe. E tem casos, né, isso é uma percepção, mas tem casos reais em que de fato a mãe abandona o filho, dá o filho para outra pessoa, deixa o bebê chorando no berço por horas, né? A gente sabe de quantos casos o Conselho Tutelar registra diariamente. Aquele bebezinho que tá chorando porque tá com fome, ou porque tá com sono, ou porque tá desconfortável com a fralda por conta do xixi ou do cocô, ele tá ali chorando porque é a única linguagem que ele tem. Mas quando ele não recebe os cuidados da mamãe, ele se sente abandonado. E pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser a babá, a avó, o vô, nada substitui a mãe. Por quê? Porque até a fase oral, até 1 aninho de idade, a criança tem uma necessidade de mãe. A gente chama de cordão umbilical emocional. Tanto que vocês podem pesquisar na internet quantos vídeos de bebezinhos com até 1 aninho de idade chorando, pedindo pela mãe que está no trabalho ou que já partiu, né? Tem mães que faleceram com esses bebês novos, que quando um adulto pega uma roupa que tem o cheirinho dessa mãe e coloca perto da criança, a criança para de chorar. Por quê? Porque ela sentiu o cheiro e a presença da mãe, que é o único ser que ela conhece até o momento. Tanto que até 1 ano de idade, os bebês acreditam, eles acham que eles são continuidade da mãe e que a mãe é continuidade deles, que eles são um só. Então, imaginem o sofrimento que é para um bebê de até 1 ano de idade ter a mãe ausente por muitas horas. Por essa razão, eu sempre bato na tecla. Reduzam a carga horária de trabalho com seus filhos pequenos. Corta o supérfluo, corta as compras desnecessárias. Tira da escola particular, se for necessário, os outros irmãos
ou coloque numa creche ao invés de uma escolinha particular. Por quê? Porque você vai reduzir os teus gastos, então você vai poder ficar mais tempo em casa. Ao invés de trabalhar 3 períodos no dia ou 2 períodos no dia, você pode trabalhar apenas um e ficar com o teu bebê, porque é fundamental. Tem gente que fala assim pra mim, tá, mas aí eu vou reduzir o meu nível de vida, o meu nível social, eu preciso disso. Eu falo, é melhor dar uma poupada, uma economizada agora, do que lá na frente ter que levar para terapia, internar em clínicas. Por quê? Porque esses bebês que se desenvolvem com essa oralidade, esse sentimento de abandono pela mãe, tendem a ter vícios. Olha como é sério, como é importante essa informação. Depois dessa fase 2, da personalidade 2, vem a 3. Anotem aí, que é ó, o nome, psicopata, gente, mas é de neurose, não é de psicose, guardem isso. Que é entre 1 e 2 aninhos de idade. O sentimento que reverbera é o sentimento de manipulação. Por quê? Porque aquele bebê, que já não é mais um bebê, está se tornando uma criança maiorzinha, começa a engatinhar, começa a andar, começa a querer explorar o ambiente, ir para longe dos cuidadores. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, o cuidador pega no colo, não deixa, diz que não pode, não pega aqui, não vai ali, não vai lá. E muitos até enfeitam dizendo, lá tem bicho papão, lá não pode, fica aqui. Se você não ficar, a mamãe vai ficar triste. Se você for para lá, o papai vai brigar. A criança entende sentimento, ainda não é pensamento. Ela entende que ela está sendo manipulada para obedecer os pais. A interpretação que ela faz do mundo é que o mundo é cheio de regras, cheio de limites e de manipulações e até de mentiras. Porque ela vai onde disseram que podia ter um bicho-papão e ela não encontra um bicho-papão. A criança ela já começa a ter uma percepção. Eu falo sempre, não subestimem a inteligência e a captação da realidade de uma criança. Eles são muito inteligentes, muito espertos, muito ativos em observar, captar e perceber a realidade à sua volta. Aí entra a fase 4, que é o traço de personalidade 4, anotem aí, que nós chamamos de masoquista. Sim, o nome também é estranho, mas como eu disse, é para honrar os criadores dessa técnica incrível de autoconhecimento e de cura da criança interior. Essa fase é entre os 2 e os 3, 4 aninhos de idade. É a fase do desfraude, é a fase que a criança ela faz cocô e reconhece o seu cocô como algo que saiu dela, ou seja, parte dela, uma obra-prima dela. E quando essa criança é constantemente criticada ou brigam com ela porque ela não fez cocô, xixi no lugar certo, porque ela comeu e se sujou, porque ela sujou o chão, porque ela não comeu certo, ou porque ela... Já escutei histórias de mães que disseram, Vanessa, se eu pudesse voltar atrás eu faria diferente. Meu filho vinha com 2, 3 aninhos de idade, me dá uma florzinha de presente e eu pegava e jogava. Qual é a interpretação da criança? Eu não tenho valor para minha mamãe, para o meu papai. Tudo que eu faço está errado. Nada do que eu faço está bom. E tem pais que pegam muito pesados, pais e cuidadores, porque aí já entra a fase dos cuidadores. Às vezes é uma tia, um tio, uma avó, um vô, já está frequentando a creche. Essas pessoas que cuidam da criança, se elas não tiverem essa sensibilidade de conversar com a criança com jeito e principalmente com respeito, essa criança vai desenvolver um sentimento de humilhação. Ela vai se sentir constantemente humilhada e criticada e ela tende então a se tornar um adulto que se autocritica, que se autodeprecia, que é sobre o assunto de hoje. Tá? Eu já vou dar mais uma aprofundada, mas eu vou falar do 5º traço de personalidade para a gente finalizar os 5 traços e eu esmiuçar melhor para vocês o traço masoquista, que está alinhado à síndrome do impostor, da impostora. Então, a 5ª fase, o 5º traço, se chama rígido. Mais leve esse nome, né?
O sentimento que reverbera é o sentimento de traição, de troca. Como é que acontece isso? A criança ali, a partir dos 4, 5 anos de idade, ela já tem uma percepção muito maior da realidade. E ela observa e percebe que a vida é feita de pares. Ela vê o pai e a mãe, ou ela vê a mãe e o namorado, ou vê o pai e a namorada, vê casais na rua, vê os animaizinhos juntos. Então ela entende que o mundo é feito de pares. E também é a fase do desenvolvimento da sexualidade da criança, que é extremamente natural. E aí o que acontece? Naturalmente, a nossa sexualidade é heterossexual. Não estou dizendo que pessoas homoafetivas são doentes, por favor. Eu estou dizendo que naturalmente a sexualidade humana é heterossexual. Então, o que acontece? A filha mulher, ela tende a projetar no pai o seu par. E o filho homem tende a projetar na mãe o seu par. Por quê? Porque a natureza humana naturalmente é heterossexual. Mas aí o que acontece? Ela projeta, a menina, vamos falar da menina, ela projeta no pai o seu par, mas vê o seu pai ir dormir, namorar, passear, beijar, fazer um carinho mais afetivo na sua mamãe. Ou, se é um pai que está separado, em outra mulher. Ali naquele momento, a menina, ela se sente traída. E o mesmo acontece com o menino, quando ele vê a sua mamãe, onde ele projetou o seu par, namorando com o papai ou com outro homem, caso seja uma mãe separada. E se sente traído e trocado. Só que a situação piora muito mais quando o casal não está bem e a mãe trata o filho como o seu homenzinho e o papai trata a sua filha como a sua mulherzinha, sua parceirinha. Não tô falando do sentido sexual, tá? Mas a gente sabe que acontece, tá? Mas não vou entrar nesse mérito hoje. Então, assim, o que acontece muito que eu percebo? O pai chega do trabalho, tá lá a esposa e a filha. Ele chega, dá um oi mais seco para a esposa e vai lá e pega a filha no colo. Oi, meu amor, papai chegou, que saudades que eu estava de você. Isso reforça na cabecinha da criança que sim, o seu papai é o seu par. E que ali existe uma triangulação. Tem alguém sobrando e é a mãe. Por isso que a gente, enquanto psicólogo, terapeutas, a gente sempre ensina o homem, o pai, a dar prioridade para sua esposa e depois para a criança. E, no caso, a mãe é a mesma coisa, dar prioridade para o marido e depois para a criança. Por quê? Mesmo porque esses filhos vão crescer, vão para a vida, vão para o mundo, e quem é que vai ficar com você? Teus filhos? Não, é a tua parceira, o teu parceiro. Por isso que o maior investimento no casamento é na relação a dois. Não é para deixar de dar um abraço, um beijo na filha, por exemplo. Mas vai primeiro na esposa. Oi, meu amor, cheguei. Oi, minha filha, cheguei. Chame a filha de filha e o filho de filho. Quando nós chamamos de meu amor, minha vida, a gente faz uma confusão na cabecinha das crianças. Por quê? Porque eles já começam a identificar e sentir que, opa, eu sou a vida da minha mãe. Eu sou o amor do meu pai. Percebem como algo tão simples pode gerar uma complexidade emocional tamanha que lá na frente vai prejudicar os relacionamentos dessa pessoa. Por quê? Porque os indivíduos que passaram pela fase infantil, se sentindo de fato pares do seu papai ou da sua mamãe, tendem a triangular nos relacionamentos de adulto. Seja sendo o traidor, seja sendo o traído. Não vou entrar nesse mérito porque o nosso foco hoje é o traço de personalidade masoquista, que está, como eu disse, alinhado à síndrome do impostor. Então eu expliquei basicamente para vocês, tá? Muito resumidamente, claro que o contexto é muito mais complexo, eu teria que fazer uma live aí de 1h30, 2 horas para explicar para vocês, não é a minha intenção, tá? Mesmo porque as pessoas nem têm paciência para assistir lives de mais de 30 minutos. Então a gente vai fazendo picado para poupá-los e facilitar para vocês. E tá tudo bem, tá tudo certo. Voltando à síndrome do impostor. O que acontece? Observe se você é uma pessoa que tem dificuldade em receber elogios.
Tá sempre elogiando os outros, você prefere elogiar do que ser elogiado ou elogiada. Sente vergonha de se expor, de falar em público, ou de chegar atrasado num lugar e a visão ser lançada sobre você. Você fica totalmente vermelho, tem gente que até trava e tem pessoas que deixam de ir em algum evento importante por conta de estarem atrasados. Por quê? Porque sabem que quando entrarem serão altamente visualizados. Essas pessoas, elas passaram por situações na infância em que elas se sentiram humilhadas, criticadas e desvalorizadas. Talvez não foi essa a intenção dos cuidadores, mas foi assim que ela se sentiu. Foi a neuroótica dela perante a situação. Então essa criança ela se desenvolve com esse sentimento e tende a se tornar um adulto altamente sabotador, autossabotador. Por quê? Porque não se sente merecedor das melhores oportunidades, das melhores possibilidades, porque sente que o seu valor é muito pequenino ou quase inexistente. Tendem a se relacionar com pessoas tóxicas e abusivas. Por quê? Porque esse sentimento é familiar. Quando criança, ela se sentiu abusada emocionalmente, psicologicamente, fisicamente ou até sexualmente, que a gente sabe que lamentavelmente acontece todos os dias com as crianças. Talvez não foi o pai, não foi a mãe, talvez foi o tio, talvez foi o senhorzinho da rua, um pedófilo, né? Que abusou sexualmente da criança ou abusou emocionalmente, fazendo chantagens, destratando, humilhando, criticando. Inclusive, eu costumo dizer para os pais que quando a gente critica constantemente o nosso filho, a gente não faz com que ele deixe de nos amar. A gente faz com que ele deixe de se amar. Ai, chega a me arrepiar, isso é tão forte. Eu costumo dizer que essa fase do desfraude, que a criança está aprendendo a comer sozinha, que ela entrega as coisinhas que elas encontram na rua de presente para os seus cuidadores, é a fase mais impactante e que traz maiores prejuízos para a vida de adolescente e de adulto. Por quê? Porque além de se sentirem não valorizados, se depreciarem, eles tendem, como eu disse, a se relacionar com pessoas tóxicas e abusivas, porque para eles é um sentimento familiar. Para eles se desenvolveram com essa sensação de serem humilhados, então para eles é normal ser humilhado. Claro que é tudo inconsciente, gente, porque se a maioria dos nossos sentimentos, sensações e pensamentos fossem conscientes, o mundo não ia estar louco do jeito que tá. As pessoas não iam estar se machucando, se prejudicando, tirando a própria vida diariamente, como tem acontecido. E eu percebo que a depressão, que é um sentimento existente em diversas pessoas, depressão e ansiedade, e aí, consequentemente, o pânico, né? Porque uma depressão e uma ansiedade não tratada tende a se tornar um pânico, a síndrome de pânico. Está muito, muito interligada a essa fase do desenvolvimento, do desfraude ali, que nós chamamos de fase masoquista. Tem também uma ligação muito forte com a fase oral da mamãe, que essa criança se sentiu abandonada, não amada pela sua mamãe, mas eu percebo um alto índice relacionado à fase masoquista, tá? Então, a síndrome do impostor, da impostora, é isso, é a pessoa estar se auto-sabotando constantemente. Tem pessoas que chegam ao ponto de se sabotar com tanta constância que elas são de fato muito boas naquilo que elas fazem, mas por elas quererem salvar o mundo, sempre dar prioridade para outras pessoas, se colocarem em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, elas perdem até o emprego ou até a possibilidade de um crescimento profissional, porque elas estarão sempre olhando para outras pessoas, querendo ajudar e salvar outras pessoas e se esquecendo. Eu falo que a síndrome do impostor, que advém do traço masoquista, a pessoa ela não se prioriza. Tudo e todos são prioridade, depois ela. Isso envolve marido, esposa, filhos, ela se coloca lá em quinto, sexto plano. Então é importante a gente compreender o quanto o desenvolvimento infantil de uma criança, principalmente até os 7 anos de idade,
vai definir a sua personalidade, o adolescente e o adulto que ele vai se tornar. Mas eu quero enfatizar novamente, definir a personalidade não significa que será uma personalidade permanente. Hoje, as terapias mostram a eficácia do autoconhecimento e da possibilidade de ressignificar fatos do passado, para que a pessoa consiga virar chaves e fazer tantas mudanças na postura dela que até parece que ela é outra pessoa. Eu falo que isso é assustadoramente lindo. Ela pode evoluir de uma forma tão grande, tão linda, que quem fica muitos anos sem vê-la e depois a vê a pessoa, né? Vê a pessoa após alguns anos de evolução, chega a comentar: meu Deus, você parece outra pessoa. É outra energia, é outra vibe, é outra conversa, é outra postura. Então não desistam. Se você sofre da síndrome do impostor, da impostora, busque um bom terapeuta que trabalha e ressignifica a infância, fatos da infância. Porque você tem grandes oportunidades de virar chaves e fazer homéricas mudanças na tua vida. Tô gravando live, Paulo. Aguarda um pouquinho. Ai, gente. Tá me chamando pra limpar ele no banheiro. Aguenta um pouquinho, por favor. Tô encerrando. Enfim. Até me perdi. Façam terapia, vale a pena, gente, é maravilhoso. Quem me conhece, eu sou uma pessoa, eu falo que eu sou um milagre da vida. Quem me conhece de pequena, de adolescente, e volta a ter contato comigo agora, depois dos meus 38, 39 anos, principalmente, fala: meu Deus, como você tá diferente. Por quê? Porque eu me trabalhei, olha, se tem uma coisa que eu não poupo comigo, é terapia. Tô sempre fazendo, sempre buscando, sempre me curando. Primeiramente por mim, depois pelos meus filhos, pela minha família e também pelos meus clientes. Porque as pessoas que me trazem as suas dores, se forem dores semelhantes às minhas que não estão curadas, eu não vou conseguir ajudar, eu vou travar. Por isso que é tão importante terapeutas, psicólogos ou terapeutas integrativos, holísticos, fazerem terapia. Porque a gente tende a atrair o semelhante. Semelhante atrai semelhante. Então, a gente teve aquela dor. É natural que venham pessoas que têm aquela dor que nós tínhamos. Se a gente está curado ou estamos no processo de cura, a gente consegue ajudar a pessoa. Agora, se a gente ainda tem aquela dor, a gente vai atrair também pessoas com dores semelhantes, mas a gente não vai conseguir ajudar. Por quê? Porque a dor do outro é a nossa. A gente trava, a gente estagna, a gente fica, não vê solução. Porque se a gente não encontrou nem a solução para nós, como é que a gente vai encontrar para o outro? Então, invistam em terapia, autoconhecimento, possibilidade de ressignificar fatos do passado, traumatizações infantis. E não adianta vocês me dizerem: não, eu não tive traumatizações infantis, porque também já é comprovado que é humanamente impossível a gente passar pelo desenvolvimento infantil sem traumatizações. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. Desde pequenininho, a gente já começa a ir pra escolinha, pra creche, brincar com outras crianças, ter contato com outros adultos. Então, por mais que o pai e a mãe dessa criança estejam super curados das suas traumatizações, das suas dores, sejam super sábios, sensatos, então cuidem, zelem pelo emocional dessa criança, em algum momento essa criança vai estar em contato com outros adultos que poderão não estar curados, que projetarão nessa criança as suas dores. Entendem? Então é impossível dizer: não, eu não tive traumatização, a minha infância foi maravilhosa. Sua infância pode ter sido maravilhosa, porque ser criança é mágico, é maravilhoso. Mas que você tem alguma, pelo menos uma traumatização, eu posso te garantir que você tem. E nem é porque as pessoas que cuidaram de você de fato não te amavam, queriam teu mal, são pessoas do mal. Não, porque as pessoas que cuidaram de você, direta ou indiretamente, em casa, na escola, em qualquer outro lugar, são possivelmente pessoas com traumatizações infantis não curadas, adoecidas emocionalmente, que fizeram mal para você, não porque são más, mas porque estavam adoecidas emocionalmente. Então, papais e mamães, fiquem bem atentos com quem vocês deixam seus filhos, como é que essas pessoas tratam os filhos de vocês. Eu costumo dizer que não precisa ficar amando as crianças, porque às vezes é difícil a gente sair amando todo mundo.
mas respeitem. O respeito é fundamental. E tem muita criança sendo desrespeitada dia após dia pelos próprios pais, que são as pessoas que deveriam cuidar e zelar por elas, e por outros cuidadores. Enfim, lamentavelmente isso acontece com muita frequência nos lares e nas escolas. Professores estressados, pais estressados que depositam, vomitam todos os seus estresses, todas as suas raivas, todas as suas questões mal elaboradas da vida adulta e da própria vida infantil naquelas crianças pequeninas que estão se desenvolvendo, que não têm autodefesa e que tomam para si tudo o que lhe é dito. A criança, a inocência da criança, ela é tão linda, mas ao mesmo tempo tão perigosa, porque tudo que você diz para ela, ela acredita. Você fala que o Papai Noel existe, ela acredita. Que a Fada dos Dentes existe, ela acredita. Você fala que ela é linda, ela acredita. Você fala que ela é feia, que ela é burra, ela acredita. Olha a seriedade disso. Preservem as crianças. E se hoje você é um adulto e sente que na infância você passou por situações que não estão resolvidas, elaboradas e curadas, bato na tecla de novo. Busque um bom terapeuta que trabalhe a criança interior, que você não vai se arrepender. Enfim, passei por isso. Muita gente, eu também. Eu não fui com os meus pais. Meu pai e minha mãe estavam ralando para dar para mim, para o meu irmão, uma vida diferente da que eles tiveram, de dificuldades econômicas e financeiras. Só que a gente ficava na mão de babá. E eu tive uma babá que, olha, só por Deus. Só Deus sabe o que eu passei na mão daquela mulher. Ela me xingava, ela me depreciava, ela me machucava, ela me batia, ela me trancava no quarto escuro, ela me trancava no banheiro. Enfim, eu demorei muito a trabalhar isso em mim. Eu era uma autossabotadora master. Quem me conhece sabe, eu tava sempre me sabotando. Recebi um elogio, eu nem acreditava. Eu achava que a pessoa tava falando pra tentar me animar. E sempre já devolvia com outro elogio. Não, você que é linda, você que é legal. Eu demorei muito a trabalhar isso. E foi graças ao conhecimento da leitura dos traços de personalidade que eu consegui entender o que foi que aconteceu, o que ainda estava reverberando em mim para fazer mudanças. E por essa razão, eu busquei o estudo dos traços de personalidade e hoje eu ofereço aos meus clientes porque é fundamental para que eles possam dar grandes passos na vida, fazer grandes mudanças. Inclusive, hoje eu nem constelo mais sem fazer a leitura dos traços de personalidade. Porque através da leitura dos traços, eu já capto o que é que precisa ser trabalhado na constelação. E tem uma outra coisa. Esqueci, tô escutando o Paulo me chamar, gente. Mãe é um bichinho, né? Um ouvido aqui, o outro lá. Tô ouvindo ele me chamar e... Enfim. Lembrei. Tem gente que fala assim pra mim, Vanessa, como é que você vai fazer a minha leitura dos traços de personalidade se eu não lembro de nada da minha infância? Tem duas questões aí. Uma é que as memórias da nossa infância ficam armazenadas no hipocampo. E o hipocampo só funciona, trabalha, amadurece, está apto para trabalhar a partir dos 5 anos de idade. Então é extremamente comum uma pessoa não se lembrar do que vivenciou até os 5 anos de idade. E se a pessoa diz que se lembra o que vivenciou com 2, 3 aninhos, na verdade não é uma memória. São imagens criadas aqui dentro na mente, no cérebro, a partir do que ela ouviu os familiares contando. O nosso cérebro não consegue identificar o que é real do que é imaginário, tá? Por isso que a lei da cocriação funciona tanto. A lei da cocriação basicamente é criar cenários da sua meta, do seu objetivo atingido. Então a tua mente, ela entende que aquilo já está acontecendo e você passa a ter uma postura mais positiva com relação àquela meta que você almeja. Olha que interessante. Então tem gente que fala, Vanessa, eu não lembro. Eu falo, tá tudo bem. Não tem problema você não se lembrar. Aliás, é extremamente natural que você não se lembre. Mas você vai me contar da tua postura hoje, dos teus sentimentos hoje, da sua conduta, como é que você reage às diferentes situações e eu então vou captar quais são os sentimentos que estão reverberando baseado nas suas traumatizações infantis. Então, por exemplo, uma pessoa vem para terapia e diz, Vanessa, eu não sei o que acontece. Eu procrastino demais. Eu não vejo qualidades em mim, estou sempre me depreciando. Eu sinto que eu não tenho valor. Eu só me relaciono com gente tóxica e abusiva. Opa, o que eu captei?
Ela tem uma traumatização na fase masoca, na fase do desfraude ali, entre os 2 e 3 aninhos de idade, 2 a 4 aninhos de idade. O que eu vou fazer? Na constelação e nas terapias, porque eu não trabalho só com constelação, eu trabalho com terapias também, eu vou trabalhar a dor dessa criança interior que vive dentro dela, porque todos nós temos uma criança interior dentro de nós. Ela que nos mantém viva. E ela é tudo o que foi vivenciado, principalmente até os 7 anos de idade. Então a gente vai ressignificar. A gente vai colocar no caso, vou colocar esse paciente, esse cliente, para verbalizar o que ele não conseguiu verbalizar lá quando ele era criança e era humilhado, criticado, julgado, menosprezado. Entendem? Então vocês podem ficar tranquilos que não precisa ter memória. A postura de hoje do adulto mostra quais são as traumatizações infantis que não estão resolvidas, não estão elaboradas, mas estão sendo ativadas através de gatilhos constantemente na vida adulta. É lindo, gente, é lindo. Eu falo que a leitura dos traços de personalidade, e eu sou apaixonada pelas constelações também, né? Porque a constelação é levar o cliente, o paciente, lá para o fato do passado e ele poder ressignificar aquele fato. Eu falo que são as cerejas da psicologia. Enfim, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Meu pai traía minha mãe e ela descontava em mim. Sinto muito, querida, sinto muito. Isso acontece também com frequência, né? Porque muitas mães que estão adoecidas emocionalmente, quando elas olham para o filho, elas veem parte do pai, parte do marido ali. E aí, se ela tá com raiva do marido, infelizmente, a mãe adoecida emocionalmente tende a descontar no filho aquilo que ela não pode descontar no seu marido. Mas dá para ressignificar isso, tá? Não desista. Me chama depois e vamos fazer a sua leitura de traços e vamos ressignificar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bastante gente entrou, fico muito feliz. Espero que eu tenha sido contribuição para vocês. Enfim, sem perguntas, pessoal, só comentários. Eu sou assim, passei por isso. Meu pai traía minha mãe, descontava em mim. Sei bem como é. Tenho traumatizações, sou autossabotadora, enfim. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Nós, adultos, somos produto de vivências infantis. Guardem isso no coração de vocês, que vai ajudar vocês a entenderem muita coisa. Ouvir no momento certo. Fico feliz, querida. E eu tô aqui, gente, para ser contribuição para vocês, porque eu sou a prova viva de que quando a gente se cura, tudo fica melhor. Não tô dizendo que eu estou totalmente curada. A gente passa a vida inteira se curando, porque são muitos acontecimentos. Mas, meu Deus, eu acredito que eu já tô ali na casa dos 85% de cura emocional. E é tudo tão melhor, a vida é mais leve, as coisas são mais harmoniosas, a gente tem mais ânimo de vida, a gente tem esperança, a gente sente amor pelas pessoas, a gente sente compaixão pelas pessoas, porque até quando alguém nos distrata, a gente consegue entender por que essa pessoa está me tratando assim. É mais sobre ela do que sobre mim. Isso não significa que eu concorde com a forma como algumas pessoas me tratam, que eu bata nas costas dela e diga faça mais, ou dê o lado esquerdo, né, para me dar um outro tapa. Não, eu me afasto. Simplesmente me afasto. Mas eu já não me afasto mais com aquele sentimento de o que eu fiz de errado? Qual foi meu erro? O que eu fiz para ela? Pelo amor de Deus, me perdoa. Aquele sentimento, sabe, de desvalia. Não, não tem mais isso. E eu desejo que todos vocês possam se curar. Em especial do traço masoquista. Porque, como eu disse, ao meu ver, com tudo que eu estudo, é um dos traços, é o traço, não é um dos, é o traço mais pesado de se carregar. A pessoa que tem dores desse traço masoquista, ela não precisa de inimigos. Ela mesma se torna sua própria inimiga, seu próprio inimigo. Isso é muito sério. Pessoal, vou finalizar então. Gratidão por quem ficou comigo. E eu vou deixar essa live salva. Compartilhem, levem essa informação para outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que lhes são queridas. Talvez você possa ajudá-la a compreender por que ela age de tal forma, por que ela se sabota tanto, por que ela sempre se sente despreterida, desvalorizada ou desvalorizado. Vamos ajudar, vamos nos ajudar. Eu falo, a humanidade tem jeito sim, mas a gente precisa de conhecimento, autoconhecimento, respeito e amor.
E você compartilhar uma live dessa com outra pessoa é um ato de amor, tá bem? Um beijo, pessoal. Toda quarta às 10 da noite eu vou estar aqui entregando um pouco do meu conhecimento para vocês. Até quarta que vem. Beijos!